sou Ludmila Fernandes, contadora e idealizadora do Pode Contar, junto. Olá, mulheres de negócio, sou a Mayara Neri, contadora, também idealizadora do Pode Contar. E hoje a gente está aqui com a nossa convidada, a doutora Alessandra Benoni. Oi, mulheres de negócios, prepara o print que vem aí os nossos patrocinadores. Org Assessoria Contábil, Top Fitness, Projete Identidade. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, bater um bate-papo muito divertido. A gente já deu altas gargalhadas aqui nos bastidores. Vocês perderam. Apresenta pra gente um pouquinho. Primeiro, seja bem-vinda, doutora. Muito É um obrigada. prazer ter você aqui. Eu queria agradecer a vocês pela honra do convite, dizer que eu estou sempre pelo Brasil fazendo vários trabalhos, tanto de palestra, tanto de empreendedorismo, tanto de empoderamento, autoestima. E em Juiz de Fora mesmo eu faço poucos, né? Aqui eu componho Mulheres Mais para o Brasil, mas eu, em Juiz de Fora, represento o projeto Justiceiras e o Instituto Justiça de Saia, que é um projeto viabilizado pela doutora Gabriela Mansur, promotora, ex-promotora do estado de São Paulo, e que agora ela comanda o Justiça de Saia do Brasil e em cada lugar tem uma representante, ela me escolheu. Então, vocês vão falar o que é essa mulher real final. Eu sou advogada, tá? E aí sou especialista em direito público, sou especialista em direito empresarial e de negócios, sou criminalista. Quando eu me especializei em criminalística, passou uns anos e eu entrei para um projeto do PNUD, no qual eu me especializei em direitos da mulher. Quando eu formei, foi em 2006, e aí vocês precisam saber a minha idade, porque pela minha cutis dá para ver que eu sempre fui uma menina prodígia, formei muito cedo, né? E, na verdade, eu queria fazer um projeto de direito internacional, mas eu não consegui. E tinha 2 vagas para projeto de direitos da mulher. A Lei Maria da Penha já estava em vigor, aliás, eu colei grau em janeiro de 2006, né? E a lei entrou em vigor em 2006, mas nós não tínhamos tantos casos de violência doméstica, até porque a lei ela foi evoluindo conforme o tempo e se adequando às necessidades da sociedade, principalmente em relação à violência doméstica, que se instaurou de forma muito crescente durante o advento da pandemia mundial, ok? E aí, quando eu fiz Direito Empresarial e de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, foi uma coisa que eu não planejava trabalhar com empreendedorismo dessa forma. Eu, na verdade, queria dar assistência jurídica para empresas, para grandes empresas. E foi dentro do curso que eu me dei conta o quanto o empreendedorismo ele estava presente no nosso dia a dia, só que nós não temos essa cultura de empreender no Brasil. Aliás, se você for numa feira livre, você vai ver tudo, mulheres vendendo, desde pano de prato, até doces, até frutas, até ovos caipira, e isso tudo, gente, é empreendedorismo. Só que nós, como viemos de um país que não teve a cultura do empreendedorismo como base para a sociedade, ai, doutora Alessandra, que mentira, vou te provar. Nós viemos de um país onde a escravidão, ela permaneceu por quase 5 séculos. Fomos 5 séculos de escravidão. Ou seja, a população negra, que foi quem fundou o Brasil, eram escravos. E as pessoas que vieram de fora, que tiveram oportunidade de empreender através de cotas, que hoje é muito criticado pelas pessoas, né? Falando que fere o princípio constitucional da isonomia, que tinham que melhorar a educação básica, né? Entre outras coisas. E aí, como tudo no Brasil, quando é para negro, tem que ter vírgula, ponto, tem que ter ponto e vírgula, tudo por um ângulo diferente. Mas o Brasil foi colonizado por cotas, isso chama-se a Lei do Boi. Quem não conhece, procura conhecer que vão me entender, tentar não fugir muito da questão. Então, empreender
sempre foi opções de mulheres que não podiam sair de casa para trabalhar e deixar seus filhos. Não tinham creches comunitárias, não tinha quem ficasse com os filhos, porque ali ela teria que pagar, né? E ela não poderia. E aí aquela dona que vendia aquele bolinho que hoje eles chamam de caseirinho, né? E aí você entra no iFood, o caseirinho faz um sucesso. E por que não fez antes? Porque antes as pessoas não tinham ideia de que isso era empreendedorismo. Isso era uma empresa. Porque ela teve aquela mentalidade de vender aquilo ali de forma manual e nem precificar da forma como o produto deveria ser precificado. Então nós vemos que nós recebemos toda uma herança colonialista, patriarcal e escravista, aonde não tivemos a visão de empreender e, o que é pior, mulheres empreender. Sim ou não? Porque o que é comum é homem empreender. Homem sempre, ele trabalha montando um negócio. Eu tenho um negócio. De quê? Às vezes não é de nada, queridos. Não, é sério, você tem um negócio. Quantas vezes eu fui fazer flagrante na delegacia e o delegado perguntava, você falou que eu tenho um negócio. Gente, a coisa é grave. E aí, não vou falar, né, de todos os negócios que eu já vi, mas pro coleguinha era um negócio aí, né? Ele falar do outro, que vendia o troço, enfim, é um negócio. E as pessoas no Brasil têm dificuldade nata de empreender. Por quê? Porque nós somos o Brasil e somos o país que temos as maiores cargas tributárias do mundo. Mas somos um povo de um talento que pouca gente na Europa tem. Eu tenho uma cliente que ela vive na Alemanha há 28 anos e ela teve uma época que ela ficou no Brasil por um bom tempo, porque ela veio, na verdade, para o enterro da mãe e o advento da pandemia aconteceu naquele tempo. E eu conversava com ela, porque eu vejo como que as ideias na Europa são completamente diferentes, né? Se lá uma pessoa vai para lá e não tem estudo e resolve fazer uma faxina, são quantas que querem fazer a faxina? 3? Então nós vamos montar uma empresa de limpeza. Porque aí, dependendo do tamanho do lugar que vai se limpar, que vai se faxinar, vai 1, 2, 3, não vai uma só, né? E aí, aquilo ali se forma um grupo e vai crescendo o grupo. Porque quando você vai fazer faxina, que é um trabalho pesado, né? Quando eu era novinha, poxa, quanta faxina eu fiz pra minha mãe, cara. E agora, né? Mas com 25 anos, e não consegue. Quer dizer, a gente tá cansada, né? Tá tendo que ficar no Pilates, porque senta muito tempo, tá tudo acabado. E aí, mas vamos supor que fôssemos nós 3 fazendo faxina. A gente se cansaria menos, perderíamos menos tempo e ganhávamos mais dinheiro, porque se num dia a gente fazia 2, poderíamos fazer 3. Mas no Brasil não se tem essa visão de empreendedorismo. E o que é outra coisa que faz o empreendedorismo no Brasil não vingar? A concorrência. Mas não é a livre concorrência que é o princípio, né, que norteia os negócios. É aquela concorrência de medo de concorrência. Vou te explicar. Você me serviu esse lanche. Eu não sei se a mesma pessoa que faz esse biscoitinho é a que faz aquele, é a que faz o salgadinho, mas poderia se juntar quem faz um e quem faz outro e vocês fornecerem um pacote maior com o banquete, com o lanche, com o coffee break pronto. Mas não, eu vendo meu biscoitinho, aquela cretina tá querendo vender no lugar do meu salgadinho. É burrice. Coisas que podiam se unir acabam se dividindo. E aí, todo mundo fica com pouco. Por isso que eles falam que o empreendedorismo no Brasil é tão solitário, né? É solitário. Mas a gente que cria, né, esses Cria muros. essa barreira, cria essa Ao rivalidade. invés de criar ponte, criam-se muros. Criam-se pontes, não, criam-se muros. E são questões, às vezes, insignificantes,
que não vai levar você a nada, que não vai fazer você amadurecer, que pelo contrário vai fazer você não poder empreender e naquilo ali fazer o seu negócio crescer, as pessoas conhecerem. Porque é muito mais fácil as pessoas conhecerem uma equipe que faz faxina ou que faz coffee break do que conhecer o dono de um coffee break, porque tem vários. Vocês estão entendendo? Ah, não, mas aquela ali trabalha diferente, ela tem uma equipe e cada uma fornece uma coisa e se juntam todas. Então, essas crenças limitantes fazem com que muitas vezes nós ficamos atrasados em relação ao empreendedorismo, em relação à questão do mercado, porque o mercado cansa de procurar a mesma coisa. E aí a pessoa já fala, não, vou naquele lá mesmo, porque o outro é igual. Já conheço, já conheço, já vi, já sei como é que é. Eu não vou procurar mais não. A gente tem até preguiça de procurar. E aí, com isso, as pessoas vão só se dividindo. E quando eu disse que com os homens é diferente, não é dizendo que os homens são superiores a nós, mas não são mesmo. O que eles são é mais espertos. O amigo dele pode ter uma conduta que ele não gosta, o amigo dele pode fazer concorrência para ele, né? E aí, da mesma forma, se o amigo chamar ele para montar um negócio, ele está presente. Ou ele está presente comprando para dar uma força, porque ele não quer ficar mal com o colega, ou ele está presente, de repente eu invisto naquilo com ele que pode ser um bom negócio. Ele não gosta da pessoa, mas o negócio é bom. Agora nós mulheres não, nós temos que gostar da pessoa, do negócio, perfume dela, da cara dela, a perna dela pode ser mais bonita que a minha, mas não tem visão empreendedora. Verdade. E como que surgiu essa vontade sua de trabalhar com o direito da mulher? Pois é, se eu te falar que isso foi um pouco, que não foi uma vontade ou planejado ou uma coisa que eu sempre sonhei, que eu gosto de falar a verdade, surgiu da necessidade, a partir do momento em que as mulheres chegavam no meu escritório e elas falavam assim que tinham apanhado, que queriam divórcio, né? Eu nunca gostei de trabalhar com direito de família, mas como eu era criminalista e primeiramente ela precisava de uma medida protetiva, sim, porque eu não me sinto segura de estar fazendo um divórcio com um homem violento e a mulher estando em casa com ele, porque eu não sei o que ele pode fazer com a vítima. E você não pode correr o risco de botar a vítima em perigo. Você bota a vítima em segurança, pede medida protetiva, de distanciamento, tira o agressor do lar e depois sim você vai adentrar nas questões. E todas as vezes que eu ia conversar com uma mulher e eu perguntava para ela, tá, mas aí houve o episódio que ele chegou e te bateu, mas você já não estava numa relação abusiva, ele já não tinha cometido outros tipos de violência antes, e aí mulheres com alto nível econômico-social e alto nível até intelectual. Ela falava comigo assim, relacionamento abusivo, mas o que é isso? E aí eu falava, você não sabe? Não, eu não sei. E aí eu falei, gente, olha a situação. Antes de eu pegar os documentos para começar um trabalho, para eu poder entrar na justiça, pedir uma medida de urgência, de afastamento, eu ainda tenho que explicar para a vítima o que é um relacionamento abusivo que ela não sabe. E aí eu fui perceber, na época que eu comecei, já tinham pessoas falando disso na internet. Mas eu não sei por qual motivo as mulheres não se informavam. E por que não se informavam? Porque não sabia da existência disso. Alessandra, então você é melhor que todo mundo, você aprendeu sozinha. Não foi bem assim. Eu sou vítima de narcisismo materno e a partir do momento que eu fiquei sabendo que eu era filha de narcisista, eu fui procurar a estudar todos os relacionamentos abusivos, inclusive o perfil de um narcisista. E através disso eu comecei a me aprofundar no assunto, até hoje fazendo mestrado em psicologia forense. E aí
É muito engraçado que o meu professor falou que nós estamos rodeados de narcisista aos montes e nós não sabemos, né? A gente Qual muitas é o vezes... perfil do narcisista? O narcisista, ele tem um perfil complexo, porque não existe só um tipo de narcisista, existem vários, tá? Existe o narcisista perverso, existe o narcisista codependente, existe o narcisista histriônico, existe o narcisista serial killer, que é aquele que pode matar, que inclusive muitas mulheres são vítimas, né, de feminicídio porque estão convivendo com o narcisista serial killer e elas não acreditam nisso. Elas não acreditam que aquela pessoa que ela dormiu, que ela viveu, que ela conviveu por décadas vai ter coragem de matá-la. E infelizmente é o erro de nós mulheres, romantizar demais as relações. O que eu percebo? As mulheres têm uma dificuldade muito grande de se desvincular de uma relação. Enquanto o homem não quer saber de você, ele já fala, eu tenho outro relacionamento, eu não quero saber, eu não quero ficar. A mulher fica ali dentro de uma relação, mesmo ela sabendo que ela não vai ter o retorno que ela merece, ela não vai ter a atenção que ela merece, ela não vai ter ali um companheiro, na verdade, ela vai ter um cônjuge, mas ela não vai ter um companheiro. Ela permanece na relação. E aí, isso também é uma coisa que não é culpa nossa. Nós temos, né, a responsabilidade de manter uma família unida e coesa desde a época do patriarcado. O Brasil, entre outros países, tem um alto índice de machismo, onde a mulher é responsável se ela não conseguir segurar um homem. Ela não conseguiu segurar um homem. Antigamente a coisa era tão séria, né, que os homens trocavam de mulheres e tinham muitas vezes relacionamentos de estupro com escravas porque falava que a mulher não foi capaz de dar ele um filho homem, sendo que é ele que define o sexo da criança. Tem homem que só faz menina. Eu tô com um exemplo à frente, que 4 meninas, quer dizer, os homens fazem meninas. A gente tem um par de cromossomo X, né? E o homem tem um X e um Y, então ele define o sexo da criança. Mas, devido a ser um país de origem patriarcal, colonialista, nós não tínhamos direito de frequentar a escola, muito menos ter acesso à ciência, genética. Informação. E as mulheres passavam a vida inteira tendo pencas de filho até o filho homem vir. E não porque vinha. o filho homem para ela era sinônimo de honra. E olha só que tristeza, né? Tem mulher que não consegue, o marido dela não faz filho homem. Como é que vai ser o negócio aí? Né? Então, nós passamos por essa circunstância a vida toda. Então, a mulher, ainda que ela tenha adquirido uma independência econômica, financeira, intelectual, vem da sociedade toda uma cobrança. Outro dia foi muito legal que uma amiga minha, lá de Fortaleza, me chamou para participar, né, de uma palestra via Zoom. Foi muito engraçado, porque eles colocaram, né, uma foto de uma mulher linda, maravilhosa, do lado de um homem barbudo, barrigudo, com cabelo oleoso, e aí ele quer aquela mulher, mas ele não olha no espelho e vê como que ele tá. Quer dizer, só a mulher tem a responsabilidade de cuidar-se, senão ela vai perder seu homem. Que homem que ela tem? Né? Que ela vai ter que preocupar excessivamente com a aparência, senão ela vai perder. Ela nunca teve. Só que nós não tivemos essa criação, porque as nossas avós não tiveram. E aí as nossas mães não tiveram, né? E aí tudo isso entra nessa circunstância. E aí essa questão de direito da mulher deixa você um pouco cega às vezes. É uma experiência que eu tô tendo na vida que eu tenho certeza que é permissão de Deus. Existem mulheres e mulheres. Às vezes a gente vê uma mulher sofrendo um tipo de violência, sofrendo um tipo de problema, e a gente tem sim que defender aquela mulher. A gente tem que dar para aquela mulher subsídios, tanto jurídicos, tanto psicológicos, tanto assistenciais, para que ela possa sair daquela relação. Mas a gente deve ter muito cuidado, que mulher tem uma coisa que homem não tem. Homem não consegue ser há muito tempo assim.
que é a chamada de manipulação e aquele excesso de, como se diz, de vitimismo. A mulher, ela consegue passar aquele papel de vitimismo de forma muito melhor que o homem. E por quê? Porque a sociedade nos colocou como uma coitadinha que precisa de ter um homem do lado para ser defendida, para ser ajudada, para ser amparada. Uma mulher que é solteira e paga suas contas e não depende de um homem, ela devia de ser aclamada na sociedade, mas ela é mal vista. Algum defeito ela tem. Porque ninguém fica com ela. Ou então aquilo tudo que ela tem, algum homem dá. Hoje eu passei por um salão e eu vi a mulher falar assim: fulana fala, né, que ela tem um noivo, mas eu nunca vi ela com ele, qualquer dia eu vou seguir ela. O que ela tem com isso? Com certeza. Ela tá pagando as viagens da pessoa. O que ela tem a ver? Não, ela quer ver que com a não vida provar dela. que ela não tem. Não, mas pra que isso? O que isso vai trazer de vantagem para ela? O que isso vai enaltecer uma mulher? O que isso vai agregar na vida de uma mulher? Nada. Mas as mulheres ainda têm esse costume de querer diminuir. E ainda quando nós tivermos esse costume, nós não vamos evoluir, não vamos avançar. Então, a gente fala do machismo porque ele está até entre as mulheres, mas nós não devemos culpar só o machismo por isso. Existem mulheres que se aproveitam da causa para se fazerem de vítimas, para se aproveitarem das pessoas, para tirarem a melhor numa Lei Maria da Penha. E muitas vezes a gente olha a situação por um ângulo só, não convive com aquela pessoa e não sabe que ela também está tão adoecida que ela é manipuladora. Então, isso tudo deve ter-se um cuidado muito grande. Então, depois eu entendi por que a psicologia forense e a neurociência que eu já tinha estudado vem somar muito em relação a uma pessoa. Eu sou uma pessoa muito brincalhona, sou de Rio. Tinha uma estagiária que ela falava assim: doutora, as pessoas se enganam com a senhora porque a senhora ri, brinca, mas a senhora mapeia tudo. Eu mapeio tudo, até quando uma pessoa está mentindo. Eu rio, converso com ela, mas eu sei que muita coisa é mentira. Mas eu vou brigar para quê? Não vai levar a lugar nenhum. Então, meu interesse em defender mulheres apareceu quando eu vi realmente vítimas. Tem mulheres que realmente são vítimas de homens mau caráter, são vítimas de homens altamente abusivos e violentos, estão numa relação de abuso há muito tempo. Eu tenho clientes, inclusive, que são vividas, são mulheres viajadas, inteligentes, que caíram em circunstâncias de golpes mesmo. Pensa você ser casado 16 anos com uma pessoa e vocês resolveram se divorciar, mas não fizeram nada formalmente, construíram uma mansão juntos, estão ali trabalhando juntos e você trabalha numa cidade vizinha. Você está indo, voltando, trabalhando de 15 em 15 dias, a pessoa está lá no cantinho dela. Aí um belo dia você chega do trabalho, aperta o controle remoto para entrar em casa, o controle remoto não abre. Você fala, tem um problema com o controle remoto. Tá Eu vou bater a campainha, ninguém atende, né? E aí você fica lá gritando, de repente ele aparece, fala com você, vai embora, porque eu tô com visita em casa. Opa, uma casa que era sua também. Que visita? Como assim? Que eu não posso entrar? Não pode entrar, porque não era uma visita. Ele pegou outra mulher, botou em casa, mandou um telegrama pro trabalho dela, falando para ela não vir, que ele ia mostrar a casa para ser vendida. Porém, ele foi mostrar a casa para a amante, e para o filho, e para a nora. Já tinha, inclusive, mandado os pertences da minha cliente para um galpão. Olha só que bacana. E aí ela surtou, ela chamou a polícia. E aí teve que se entrar com reintegração de posse para ela entrar na casa dela. E aí o juiz de plantão que teve que fazer partilha, né, dos móveis que guarneciam a casa,
que não era um juiz natural para fazer isso, que é um juiz da vara de família, mas se não fizesse naquela hora, ela não tinha como voltar para casa. Então, você imagina como que uma mulher que sempre trabalhou, sempre foi independente, sempre ajudou um homem, viveu 16 anos com ele, porque isso não é nem atitude de uma pessoa que eu digo que seja idônea, é uma atitude de doido, porque eu não sei o que fez ele pensou que eu obtivesse sucesso, porque ainda que ela recebesse o telegrama, ela não ia aceitar, eu não aceitaria. E aí, você vê a frieza do narcisista. O narcisista, ele tem essa principal característica, a frieza. Estudos mostram que o lado do cérebro que está interligado ao hipotálamo da empatia no narcisista, ele não é ativado. Ele é frio, ele pensa nele, que é outra característica do narcisismo. O termo surgiu da mitologia grega, quando Narciso foi se olhar num lago e de tanto se admirar, ele caiu nele. Então, outra característica do narcisista. Ele quer sempre ser o centro das atenções e ele quer sempre mostrar para as pessoas que ele é uma pessoa maravilhosa, ele gosta de ser aclamado, ele gosta de ser reconhecido, ele é uma pessoa que ele pensa nele em primeiro lugar, ainda que ele te trate com tanta gentileza, ao ponto de você assustar. Ele está com o interesse implícito diante daquilo. Ele gosta da sensação de que as pessoas dependem dele. É prazeroso para ele. E outra coisa, ele estuda muito o perfil da vítima. Então, eu sempre falo, né, nas palestras que eu vou, quando você se relacionar, para de ficar apaixonada por aquele homem que já chega com um buquê de flor gigante e com um bombom que você vai esfriar. Ué, o cara não te conhece, ele não sabe se você gosta de flor e de bombom. Porque você vai falar, não, Alessandra, toda mulher gosta, minha mãe não gosta. A minha mãe fala que flor acaba rápido. Eu também sou dessa. Exatamente. Flor acaba rápido. Ela quer um presente durável, mais duradouro, ok? E aí ele não te conhece, ele não conheceu você direito, ele nem sabe se você vai encontrar com ele uma outra vez, se você gostou. E aí ele aparece com essa história de te levar flor. E é um excesso de gentileza. Cansou o pé no salto, ele faz aquela massagem no seu pé. Ele aguça certos hormônios cerebrais que ninguém nunca aguçou. E aí é mais uma carga que a mulher leva socialmente. Essa daí gosta de apanhar, gosta de ser traída e é mulher de malandro. Isso é um vício. O seu cérebro foi ativado, assim como é ativado uma droga, como cocaína. Aquela pessoa que é viciada em doces, não é a doutora Alessandra, lógico. Não. Ativa-se no cérebro hormônios que são vários tipos. Aí você fala, não, dopamina eu tenho quando eu malho também. Endorfina eu tenho uma sensação de não sei o que, eu também. Só que são vários tipos de hormônio. Existe algum em você, em mim, que ninguém ativou ainda. O narcisista, ele consegue muito fazer isso. Porque ele estuda muito o perfil da vítima antes de se aproximar dela. Ele vê o que ela gosta, ele vê o estilo de pessoa que ela é. Por isso, eu sou uma pessoa na internet que eu mostro muito o meu trabalho, mas não mostro o meu dia a dia, nem o que eu gosto, nem muito quem eu sou. Ah, doutora Alessandra, você, hein? Tá pensando em alguém te conquistar, queridos. O narcisista pode ser uma mulher, pode ser uma cliente. Descobri várias clientes com perfis narcisistas, que depois que eu fui ver os dois lados da moeda, o marido sim era violento, mas ela provocava de alguma forma, ok? Então, qualquer pessoa pode ser narcisista. Pode ser uma pessoa que fala, eu gostei de você, quero trabalhar contigo. Opa, como assim, né? Você me viu aonde? Ah, te vi na TV. Ah, sim, legal. Muito obrigada. Pode deixar que eu vou te contratar. Deixa comigo aqui. Então, as pessoas têm
que ficar prestando atenção nos atos das outras, principalmente nós, mulheres. Então, daí surgiu a minha necessidade de ajudar mulheres ao máximo possível não entrarem em relações abusivas, para que depois delas não se venha uma futura violência doméstica e o up de tudo que é o feminicídio. O Brasil é o 5º país do mundo em índices de feminicídio. E aí todo mundo fala, mas a nossa lei Maria da Penha é considerada a 3ª melhor do mundo pela ONU. Eu vejo que a minha orientadora, que é da Espanha, muitas coisas que tem na nossa lei não tem da delas. Mas lá tem uma coisa que aqui não tem: investimento em políticas públicas para as vítimas. Nós não vamos mudar os índices de feminicídio aumentando gente apenas no judiciário, gente apenas na psicologia, no setor de assistência social, se nós não combatermos e não tivermos políticas efetivas para as vítimas. Como assim, doutora Alessandra? Eu já vi em delegacia de mulheres eu dando assistência para uma cliente que pode pagar e uma mulher chegando lá falando que ela passou por violência doméstica e a própria mulher na delegacia da mulher falar assim: já veio aqui semana passada, é todo dia isso. Mas se a vítima está voltando, o Estado não está efetivamente abrigando a vítima. E as pessoas estão se valendo de uma pauta tão séria de uma forma muito superficial. Por quê? Porque criam-se convênios e casa de mulheres para as mulheres que foram agredidas ficar 15 dias. Gente, E depois? Como que essa mulher vai se manter com o filho? Geralmente o agressor sabe onde ela trabalha. O patrão, ele não quer saber se ela sofreu violência doméstica. Porque somos um país machista, ele não quer saber disso. Ele fala, tampa ele na polícia, manda uma Maria da Penha e vem trabalhar. E o governo não tem uma ajuda, um subsídio para essa mulher. Ah, Alessandra, mas você está falando, né, que a pessoa que sofre violência doméstica, ela tem que ter um auxílio, tipo um auxílio de saúde, sim. Porque essa mulher está adoecida. Sim. Ela não tem condições de voltar para casa e se ela voltar, ela vai apanhar de novo, porque o agressor vê que ela está ainda mais vulnerável. Ela volta com vergonha, ela volta sendo mais humilhada e ele cada vez se achando mais poderoso. Ele vai bater nela de novo. E aí ela vai de novo na delegacia de mulheres e aí a situação não vai voltar. Então, o governo de São Paulo, que é onde a doutora Gabriela atua, né? Ele saiu pioneiro numa coisa que já tem na Europa, que é um auxílio moradia para as vítimas. Legal. Já funciona lá? Já começou a funcionar, o governador colocou lá. Por quê? Porque a vítima, ela muitas vezes volta para o agressor porque ela não tem onde ficar com seus filhos. Quando você tem onde ficar, eu já posso botar meu talento de fazer o biscoitinho. Já posso vender. Já posso ir para uma feira, já posso ir para uma porta de um salão e vender. Dali eu posso tirar mais um sustento para ajudar a dar comida para os meus filhos. Muda-se todo o contexto quando se dá esse tipo de dignidade para uma mulher. E é o que eu falo, vou falar, pode falar? Pode contar. Vocês estão deixando? Pode contar. Governo do Zema, você que está sendo considerado por muitos, e eu não digo que eu não considero, eu digo que eu não analisei tudo do que você fez, coloca isso em Minas Gerais, que é um dos maiores estados do Brasil, aonde o patriarcalismo, o machismo, o colonialismo vigoram muito e as mulheres apanham demais. Coloca esse auxílio moradia para mulher vítima de violência doméstica. Nós vamos diminuir um índice de feminicídio de forma significativa. Porque se você parar para pensar, a maioria das vítimas, elas são pobres ou dependentes do agressor. Elas são dependentes do agressor. Financeiro e mental. Não, o emocional. mental acabou. É por isso que eu tô falando.
essa mulher está adoecida. Sim. As pessoas apontam ela como quem gosta de apanhar, como quem é mulher de malandro. Até mesmo na Mas família ela acontece perdeu isso. completamente o foco. Por quê? Porque quando a pessoa chega a apanhar, ela já sofreu todos os tipos de violência. Principalmente a psicológica, que para mim é a pior. A pressão psicológica é terrível. Esses dias eu passei uma pressão psicológica por um cara que se diz advogado e ele cismou de entrar na justiça contra mim em relação a uma questão de aluguel comercial. Ele se diz advogado e se diz ainda por cima cristão. Isso acabou com a minha estrutura. Eu apareci com várias doenças psicossomáticas, fiquei ansiosa, perdi a voz, repuxando o supercílio a todo momento. E aí meu médico falou, você vai ter que parar. Se você não parar, né, o que eu vou fazer? Eu vou ter que te deixar uns dias na Vila Verde dopada, parar por mal. E aí a gente sabe muito bem, né? Apesar que tem umas coleguinhas lá na Vila Verde que não são ruim pessoa, não. Estão lá porque a vida não foi assim, né, com elas. Mas eu não queria ir, então eu preferi tirar uns dias e ir pra praia. E aí, você posta que você tá na praia, uma outra mulher, em vez de ficar feliz, ela pensa assim, ela tá na praia, ela tá bem, ela tá com dinheiro, né? Ela não tá lá por isso. Tá esbanjando. Aí fica aqui falando de mulheres pra tirar dinheiro nas costas da gente, pra dar uma de coitadinha, uma de vítima. É isso que nós estamos vivendo. Então, além da gente ter que mudar todo o nosso foco em relação a crescer, em relação a gente ajudar uma mulher, por exemplo, a fulana é safada, é gastadeira. Ela tá ali querendo cumprir, suprir alguma lacuna, algum sofrimento que ela teve na vida e ela não soube lidar com ele. Tá? E aí tem gente que descarrega na comida, tem gente que come doce escondido. Não conheço gente assim. Não conhece. Tem gente, né, que resolve viajar. Eu tenho uma amiga que ela não para, ela vive viajando, porque quando ela tá em casa, os problemas, eles não te acompanham, só que você tem um monte de lugar para ir para ver. Aí você esquece. E aí ela não para. E aí ela para um dia, passa 2 semanas, ela quer viajar de novo. Aí tem outras que preferem comprar. Não tem dinheiro, mas o pouco que tem ela gasta. E aí ela é tida como gastadeira. E aí, a gente tem aqui uma colega contadora, 2, que pode começar a incentivar essa mulher a saber gerir melhor o seu negócio, gerir melhor o seu dinheiro. Até mesmo para empreender, você precisa ter esse controle. Você vê que outro dia, uma amiga chegou pra mim, ela acabou de receber, eu não sei porque que ela fez a idiotice, mas aí ela falou comigo assim, eu, por exemplo, consegui arrumar um mecanismo para não gastar tanto, eu não ficar com dinheiro na mão. A dificuldade de ficar com dinheiro na mão, e essa dificuldade, porque agora nem o Pix está sendo bom, porque o Pix toda hora falha, a gente vai pagar os outros acham que você passou a perna, o Pix não vai. E aí, o que eu faço? Eu não ando com dinheiro na bolsa, a não ser que eu já tenha que pagar uma coisa que seja só em dinheiro. Por quê? Porque se eu tiver com dinheiro na bolsa, eu dou uma crise de ansiedade e às vezes nem dou. Aí você tá vendendo isso daqui, doutora Alessandra, como assim? Às vezes nem vou comer, mas compro pra te ajudar. Compro sim. Aí eu tô indo pra casa, eu lembro que na minha casa não tem detergente. Aí eu passo no mercado pra comprar detergente. Mas aí o que eu faço? Eu dou um rolê lá no meio das frutas, das bebidas. Aí eu vou sempre pra casa com uma sacolona. Aí depois eu falo o quê? Com a minha secretária, me roubaram. Me cartaram dinheiro. E, puxa vida, eu que tô careca de saber como que se carta dinheiro. Me cartaram, eu não vi. Aí ligo pra minha amiga, às vezes, falei, Diane, eu não tô te perguntando por mal, não. Eu não deixei um dinheiro meu com você, não. Ela, que dia, amiga? E aí, me vem na cabeça, poxa vida, eu não vejo a Leidiane tem 3 dias. Eu gastei. Então, o que aconteceu? Essa situação
Todo mundo precisa de ter um gestor financeiro, que não seja o seu marido, porque o seu marido, ele vai falar, não, você não vai comprar isso não, porque você já tem. Pra que você vai ter outro sapato dessa coisa? Você tem outro igual. Você tem uma fivela diferente do homem? Não, homem não. Homem não tem empatia com mulher. Porque você, principalmente com gastos. Por quê? Porque o cérebro do homem é diferente do nosso. Tá? O cérebro do homem, ele é linear, ele faz poucas curvas. Então, ele é muito objetivo. Se ele resolver trocar o carro, ele não vai comprar um tênis novo, ele não vai comprar uma gravata nova, ele não vai te chamar para jantar, vai te deixar a puta comendo todo dia em casa e ele vai juntar o dinheiro e comprar o carro. Porque isso são os hormônios masculinos. Agora, se você for mulher e ele estiver juntando dinheiro para comprar o carro, você vai falar com ele assim, bem, tem que trocar sapato. Já começou! O dinheiro que tem é tudo para jogar dentro dessa casa, não tem mais nada para fazer aqui. Tem, até tem. Às vezes você vê que a parede está mofada, que nem uma vez a minha cliente falou, não, vou separar do meu marido. Falei, faço o divórcio, sou ética, às vezes é ética, você leva na cara. Falei, faço o divórcio, o que houve? Eu não aguento mais ele, não. Quase de 6 em 6 meses ele quer trocar carro, sendo que a gente viaja pouco, os meninos cresceram, já estão dirigindo, e agora ele resolveu comprar um carro tal, era um carro que agora deve estar uns 350 mil reais, e eu não. Eu falei, você dirige? Não. Eu falei, quem dirige? Só ele que dirige. Falei, mas seus filhos dirigem? Dirigem. Eu falei assim, como que você vai no supermercado? Eu vou no supermercado, mando ele me buscar. Eu falei, entendi. E como você visita sua mãe? A gente vai de carro. Eu falei, opa, então você não dirige, mas você usufrui do carro. Não, mas não é isso que eu tô falando, doutora, não precisa. Eu falei, não precisa pra você, queridinha. Não é o valor que você dá nas coisas. A gente quer roupa, a gente quer ir no cabeleireiro, a gente quer fazer unha. O que o homem quer fazer? Comprar casa, imóvel e carro. É uma coisa ridícula, porque depois ele vai ver que ele vai ter que gastar no imóvel. Na hora de pagar IPVA de carro é reclamação, é encheção de saco. Mas é homem. Eu falei com ela, então eu faço o seu divórcio, você casa com mulher. Porque se você resolver casar com homem, você vai passar a mesma coisa. Ou você abstrai, ou não vai ter outro jeito. Agora eu falei com ela, ele é abusivo com você, ele grita com você, ele te joga as coisas na cara, ele te trata mal. Não. E alguma vez ele te bateu? Nunca. Eu falei, então você repensa, eu vou te dar 48 horas porque eu vivo disso. E você entra lá e vê como é o cérebro masculino. Se você não se convencer, pega o seu divórcio. Ela não voltou? Voltou, me deu um presente caríssimo. E falou que muito obrigada. Salvou e o qualquer outro advogado. Não, o casamento estava salvo. Ela queria mudar a personalidade. A mulher tem muito isso. Se eu tiver um filho, ele vai mudar. Se eu emagrecer, ele vai mudar. Se eu dar mais assistência pra ele, ele vai mudar. Para que você não muda ninguém, caramba. Você não é pronto-socorro de marmanjo. O cara nasceu daquele jeito. Você gosta dele? Fica com ele. O que der pra mudar, ok? Você muda. Que nem há um tempo atrás minha secretária falou. Eu quero que você me busque aqui que eu quero passar um dia com as crianças num hotel. E aí eu falei, bom, às vezes houve alguma briga muito séria, ela não quer me falar, né? Aí eu falei com ela assim, num hotel, eu falei, o que houve? Ah, porque eu discuti com meu marido. Eu falei, ele te bateu? Não. Te xingou? Não. Mas aí falou umas coisas comigo que eu não gostei. Eu falei, olha só, eu nunca vi casal brigar e o outro falar o que o outro gosta. Né? Mas, e aí, bateu nas meninas? Não. Tá tudo bem? Tá. Mas eu quero dar um susto nele. Eu falei, você vai fazer? Você vai caçar um serviço que eu não tô aqui pra buscar ninguém, pra levar pra hotel, pra dar susto no caramba. Você tá doida, minha filha? Casamento tem briga. Então as pessoas têm que saber a diferença. Você tá sofrendo coação,
pressão psicológica, você está sofrendo violência doméstica, isso está sendo uma violência doméstica, está ocorrendo dentro da sua casa, no âmbito da relação conjugal, ou está sendo por um namorado que não há por perto, ou está sendo que nem aconteceu comigo numa relação comercial. Por quê? Porque as pessoas pensam que crime contra a mulher é violência doméstica. Não. Qualquer pessoa que ela ultrapasse as raias da dignidade da pessoa humana, que ela te coage, que ela te ameaça, que ela te deixa numa situação de insegurança psicológica a ponto de afetar o seu físico, ela está cometendo violência contra a mulher, que é um gênero. A violência doméstica é uma espécie. Daí surgiu a minha vontade de defender mulheres. Doutora Alessandra deu uma aula aqui pra gente. Agora vamos falar um pouquinho da Alessandra mulher. Ixi! O que você gosta de fazer? Gente, eu tava falando... Os momentos de lazer, o que você gosta de fazer? Então, eu sou uma pessoa extremamente simples. Fui criada num bairro de classe média, baixa. Sou uma temporona de família, então eu tava falando outro dia com a minha amiga, na minha época se brincava na rua, né, se jogava bola, eu vivia brigando com todo mundo. Não tinha tanto veículo, não tinha tanto carro, né? A gente tinha uma vida que era menos perigosa e mais saudável. Então, o meu lazer é eu poder não estar maquiada, nem de terno, eu sou realista, nem de escarpão, de preferência vendo uma série, comendo umas coisinhas gostosas e claro, em boa companhia. Gosto muito de passear em shopping, gosto de pegar meu carro e dar uma volta para não sei aonde. Eu passei uns dias na praia e eu falei, e às vezes as pessoas ficavam preocupadas, né, devido ao problema que eu tô de ansiedade, eu sumia na orla. Eu ia andando de lá pra cá. E você observar a natureza é muito bom. Fantástico, né? E eu sou uma pessoa... Outro dia eu tava conversando com uma amiga minha e eu tava falando com ela assim, eu sou uma pessoa introvertida, né? Mas eu só fui entender isso depois que eu fui estudar neurociência, né? Que eu quero agradecer meu compadre Pedro aqui, que é expert nisso. E aí as pessoas acham que o introvertido é o tímido, né? Aí as pessoas falam, não, você é extrovertida. Eu falo assim, não, eu sou introvertida. E aí você falou, eu dei uma aula. Para eu entrar em qualquer multidão e dar uma palestra e dar uma aula, eu sou excelente. Mas quando eu estou sozinha, eu gosto de ficar em silêncio e gosto de fazer análise de tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho essa introversão. Então, eu não gosto de um lugar quando eu estou relaxada, barulhento, com um som excessivamente alto e cheio de gente. Você quer ver você não ser minha amiga, é aquela pessoa que não me avisa que vai na minha casa. Me pegar no pulo sem me falar que tá indo lá. Tô chegando aí. Ok. Do nada você bateu, não tô esperando ninguém. Geralmente meu portador fala, doutora, ele me chama de doutora poderosa, não sei porquê. Tem alguém aqui. Aí eu já falo, meu Deus. Não, porque a gente que lida com crime, com polícia, todo mundo sabe que você pega a vítima de violência doméstica, aí você já treme as pernas, né? Eu odeio isso. Odeio que vão na minha casa sem não falar. Mas eu, fora disso, eu sou uma pessoa tranquila. Existe celular pra quê, né? Avisa, gente. Não custa nada. Mas é o que eu tô falando. É personalidades. Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa excessivamente extrovertida. Ela não consegue ficar sozinha. Ela não consegue ficar na solidão e sem barulho. E ela é aquele tipo, né? Que pessoas que não são de casa, ela deixa entrar a hora que for, a hora que não for. Então, hoje eu sei que quando eu me tornasse mais adulta e independente, não ia morar com a minha mãe. Porque nós íamos continuar brigando por isso. Mas, fora isso, eu sou uma pessoa extremamente tranquila. As pessoas olham pra mim e acham que eu sou antipática, que eu sou metida, que eu sou isso. Eu tenho um primo que ele falou
que ele não tem conhecimento para conversar comigo. Eu estou aqui falando do meu trabalho. E você vê que eu falei um monte de besteira. Então, quer dizer, eu não sou o tempo todo assim. Todo mundo quer trabalhar comigo de não sair de perto de mim. É difícil eu conseguir selecionar alguém para trabalhar. Todo mundo quer ficar perto de mim, porque ao mesmo tempo que eu sou séria, eu sou engraçada. Eu tento colocar as coisas de uma forma mais leve, porque é um assunto pesado, né? Violência contra a mulher é uma coisa que mexe com a gente. E aí é que entra a questão da empatia, porque aí você pensa, eu sou mulher, eu não gostaria de que fizessem isso comigo. Então eu vou tentar defender, mas nem toda mulher é assim. Nem toda amiga sua vai apoiar seu negócio. Nem toda cliente que você defender, ela vai te pagar o que ela te deve. Ela vai falar, não, a doutora lutou por mim. Vou fazer faxina, mas eu vou pagar. Porque as mulheres não se deram conta que nós temos o poder de dominar. Ela quer o domínio para ela, mas não quer passar para os outros. Verdade. E é o que eu falei, conhecimento é troca. Conhecimento a gente tem que disseminar. Ah, Alessandra, mas você tem uma facilidade de falar, você é carismática. Eu fiz 8 anos de teatro, queridinho. O pulo do gato tá aí, tá explicado. Ajudou. E você acredita que eu fui fazer o teatro como uma forma de terapia? Não foi pra ser artista, apesar que eu mesmo tem hora que eu me acho engraçado. Tem hora que eu posto uns vídeos, né? Aí a minha secretária fala, eu morri de rir. A minha melhor amiga, Alessandra, faz aquilo, mas não. Porque eu morri de rir. Eu tava gravando eu na praia. Mas tava gravando sério, né? Porque você andar na orla e deixar a água salgada bater no pé é excelente para sua cabeça. De repente veio uma onda e me derrubou. Eu tava fazendo ao vivo. Caí, molhei a bunda toda, tive que voltar para casa. Quer dizer, eu já sou naturalmente um pouco engraçada, não sei porquê. Eu, às vezes, falo certas coisas em tom jocoso, as pessoas nem sabem se eu tô falando realmente brincando ou tô falando sério. Mas aí eu fiz também 8 cursos de oratória, deve ter ajudado um pouquinho. E você consegue se desligar nesses momentos, assim, tipo, foi viajar pra praia, não vou falar de trabalho, não Consigo. Consegue? Consigo, assim como eu consigo estar falando todo esse conteúdo com você sem ter lido nada. Pergunta à minha secretária se eu estudei. Aliás, ela chegou lá em casa, eu ainda estava descabelada, tinha acabado de tomar banho, de arrumar, e ela só falou assim, já é tal hora. Mas a vida te preparou, né? Eu acredito muito no dom. É. Eu acho que Deus, ele foi muito perfeito quando ele formou o mundo. Ele deu um dom para cada um. O que às vezes acontece com as pessoas é que elas não querem descobrir ou explorar o dom delas. Ela quer o da outra. Quer imitar outra. Às vezes o da outra é bom e ela vai descobrir um muito melhor. Mas ela perde mais tempo em querendo imitar alguém do que sendo ela mesma. E eu Mas acho além do dom, você é muito estudiosa. Muito tem estudiosa. Eu acho Isso que ajuda, outro né? dia um amigo meu, ele estava ainda, agora ele já voltou. Ele estava na Suíça. E aí ele falou, Alessandra, eu vou para São Paulo. E aí a gente podia encontrar em São Paulo, porque Rafa tá em São Paulo, não sei quem tá em São Paulo. Eu falei, eu vou tentar ir. E aí ele falou comigo, eu vou te dar uma sugestão aqui. Eu tô cada dia mais orgulhoso de você, mas para de estudar, cara, que eu não consigo acompanhar. Outro dia você falou uma palavra, eu corri pro dicionário. Eu falei, pois é, eu tenho uma necessidade de estar sempre com a minha mente em exercício. Eu tenho o chamado SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. O pensamento acelerado, ele pode estar ligado ao estresse, tá? Que eu ainda estou num quadro de síndrome de burnout, mas, segundo o meu médico, o SPA, eles se manifestam em pessoas que têm uma mente superativa. Ela tem a necessidade o tempo todo de estar aprendendo coisas novas. E eu sou assim, tanto é que quando eu estudei a neurociência, que eu descobri que eu era introvertida, eu entendi.
Falei, poxa vida, podia ter deixado minha mãe escutar mais aquele rádio. Mas a gente não sabe, né? O rádio me irritava. E ela cantava junto. E a minha mãe não tem essa voz de taquara rachada igual a minha. Ela tem um vozeirão. Se ela falar alto pra mim, ela já tá gritando. Outro dia eu liguei pra ela falou não sei o que. Para, mãe, de gritar. Ela falou assim, eu não tô gritando, não é que eu já falo alto. E realmente eu falei, a senhora tá me irritando. Quer dizer... são particularidades da sua mente que estão ligadas ao autoconhecimento. Então, a neurociência, ela te dá essa ferramenta. Chegou um ponto da minha vida que eu precisei ter um autoconhecimento, até para saber até onde eu posso ir com as pessoas e até onde eu aguento ir. Porque muitas vezes a gente se põe em situações que você não sabe se vai aguentar o baque, mas você fala, né? Eu era uma, Deus vai me dar força, eu vou. Na hora que o bicho pega, entendeu? É de Vila Verde pra lá. Então, Deus não tem culpa de nada. Você não tem autoconhecimento. Você não sabe até que ponto você suporta uma situação. Então, seja em relacionamentos, sejam em negócios, seja em emprego, seja em relacionamento familiar, porque quer uma coisa para você ver no mundo para te testar, para te provar, é a sua família. Você veja até onde você pode ir. E botar limite é fazer um controle de qualidade de vida para você. E por que você tem que pensar nessa família? Esse egoísmo foi imposto à sociedade para você? Só que entrevista seus familiares. Pergunta se alguém fala assim, esse mês você passou bem? Fora o meu pai, que o meu pai era um super pai. Toda semana, hoje em dia, eu tô tendo contato com uma tia que ela encontrava com ele no ponto. E ele falava, hoje eu vi a minha neguinha, eu ganhei meu dia. Meu pai não ficava uma semana sem me ver. Às vezes eu dava aquele estilico. Um dia eu falei, pai, eu quero fazer uma plástica. O senhor me empresta o dinheiro? Eu vou pagando o senhor. Ele, minha filha, mas você vai fazer plástica. Eu tenho que diminuir essas coxas. Ele falou, você não vai diminuir. Você puxou a minha tia tal, que tinha essa coxa. Mas a gente foi criada numa sociedade para você ser estreitinha. E olha só que coisa. Eu estive numa palestra que um amigo meu é cirurgião plástico. Meu melhor amigo é cirurgião plástico, gente, olha isso. Eu peço uma plástica, ele não dá. Não. Porque ele sabe muito bem que amanhã eu posso falar, eu pensei melhor, não vou querer. Não. Então, o que acontece na situação? A moda, ela não foi feita para mulheres. Eu vi isso de um estilista, não vou falar o nome dele porque eu não quero expor as pessoas. Eu não falo o nome de ninguém, nem de clientes, nem de marido de clientes, nem de vítimas. Por quê? Porque são questões que eu entendo como sendo sigilosas. Por isso que às vezes as pessoas vão no meu escritório e não me encontram, eu não atendo. Aí todo mundo fala, doutora Alessandra, se acha. Eu não posso atender uma vítima junto da outra. É a dificuldade de eu sair de um escritório correndo, né? Porque as vítimas que estão sendo assistidas, elas estão contando detalhes da vida delas que são extremamente íntimos e outra pessoa não pode escutar. Sim. E aí, eu também, é uma causa que quase ninguém quer pegar. Eu não posso sair de um lugar de uma hora para outra. Então, tudo isso são questões que a empatia, que o bom senso a gente deve usar. A ponderação que se faz no direito. O direito é uma balança justamente para isso. Você equilibrar, esse equilíbrio de forças, você deve fazer a todo momento na sua vida. E é claro que vai chegar um momento que a balança vai estar assim. Você não pensa que por isso você é a pior pessoa do mundo, todo mundo teve. Tenta reequilibrar, né? E aí, à medida que você amadurece e se autoconhece, esse reequilíbrio se torna menos pesado, menos difícil. As cobranças não vão te preocupar. Te afetar tanto. Eu me acho linda de coxa aparecendo, de terno curto. Você é linda. E aí você presta bem atenção. Eu queria tirar a coxa. E aí meu pai falou assim, tá bom, eu vou te emprestar. Quando meu pai falou que ia me emprestar, eu te empresto, você vai me pagando. Falei, tá. Aí liguei pro meu amigo e falei, meu pai vai me emprestar? Me manda os exames que eu vou fazer a cirurgia. Ele, tá, com quem? Eu falei, ué, Maurício, com você? Ele, não, eu não vou fazer. Porque eu não vou fazer. Porque eu vou fazer e vai voltar. Você tem a perna já
com esse músculo, Biotipo. o músculo. E aí eu tava nessa, ele me chamou numa palestra falando de autoestima e estética na Sociedade de Medicina. Só tava lá os tops dos tops. Até o genro do Ivo Pitangui, que ele fez, né, residência com ele, e ele falando que a moda, ela foi feita muitas vezes por homossexuais. E realmente, você vê muito poucas mulheres sendo estilistas. Tem, mas com muito menos visibilidade. Porque nós adoramos os homossexuais. Eu, por exemplo, amo os meus amigos homossexuais. Eles são os meus amigos do peito. Para qualquer parada, no lugar mais perigoso onde ninguém quer ir, eles querem Eles ir. querem, eles vai. Gente, vocês estão vendo tanto de conteúdo O que conteúdo tá... é muito grande. Eu ainda vou falar com as meninas que qualquer coisa a gente divide numa outra oportunidade. Porque não vai dar pra falar. Vai ter que partir parte 2. Vamos parte 1. Me deu fome, te deu fome. Me deu. Eu tô Nossa, sempre com Vamos fome. provar essa delícia O que quê? nossa parceira mandou pra gente? Quem é a Padaria parceira? Central. Padaria Padaria Central. Padaria Central. Muito obrigada pelos quitutes. Vamos comer então. Vamos comer. Bora. Tem os salgadinhos. Tem salgadinho. Oi, mulher de negócio. Agora prepara o print que eu vou te contar os nossos parceiros. Aceite Forneria, Mini William Atelier, Via Decora, Paula Albuquerque, arquiteta, Andressa Fios, Aline Cortez, fotografia e Natural Cosméticos. Ué, que é isso? Agora nós vamos te entregar um presente da nossa parceira Natural Cosméticos, que mandou especialmente pra Que você. gentileza. Natural Cosméticos, muito obrigada. Abre pra gente ver o que Abre que pra tem. gente ver. o que que é. Eu Você fico é curiosa. cheiroso, tenho Eu certeza. não gosto nada de cosméticos, né? Eu acho que lá em casa eu vou ter que pagar um aluguel pra mim, outro pra colocar meus cosméticos. Ah, que gentileza. Já tô sentindo cheirinhos daqui. Olha isso, um sabonete. Nossa. Eu amo esses sabonetes. Deixa eu cheirar. Ai, que delícia. Não é a mesma coisa do que a gente Nossa. compra. Nossa, Natural é bom demais, né? Cosméticos. Olha que Muito linda. obrigada É uma flor, pelo né? carinho. É uma viu? flor para uma flor. Muito obrigada pelo carinho. Eu vou usar. Depois eu vou tentar colocar lá na minha página também os patrocinadores. Ah, obrigada. Abafa o caso. Agora a gente vai para um quadro que nós não enviamos para você. Olha isso. Eu sabia que tinha uma traição. Deu comida, deu A doce. gente quer saber se você vai contar. Pode contar. Que é o bate-conta. Se a gente puder, nós conta. Qual que é o seu momento de autocuidado preferido? Meu momento de autocuidado preferido. Gente, como que a gente amadurece, né? Porque se eu falasse com você que há um tempo atrás era eu arrumar unha, cabelo, isso é importante. Mas o meu momento de autocuidado preferido tem sido as minhas aulas de Pilates. Porque elas têm me dado, além de um condicionamento físico, um relaxamento, um alívio nas dores, tem me dado um alívio muito grande na ansiedade. Eu recomendo muito. Atividade física é Quero ótima. dar um beijo para Suelen, que é a minha professora que arrebenta. Beijo, Suelen. Beijo, Suelen. Qual é o melhor livro que você já leu? Meu Deus, não faz isso comigo, não. É o primeiro que vem. É o primeiro que vem na mente. Olha os lírios do campo. Dá um spoilerzinho. É um livro do Érico Veríssimo, né? Que eu recomendo para todo mundo. Na época ele foi considerado um best-seller, em que ele conta a história de um rapaz que nasceu muito pobre e o sonho dele era ser médico, porque ele achava que se ele fosse médico, ele seria rico e com o dinheiro e com a riqueza ele conseguiria ali tirar todos os problemas que ele tinha existenciais, tipo de autoestima, de pobreza, e esquecer as origens dele. E o dinheiro, o status que a medicina dava naquela época, poderia tirá-lo, né, de uma situação de autoestima baixa. Eu acho que a autoestima baixa acaba muito com o psicológico das pessoas. Com certeza. Qual a rede social que você não vive sem? Não vivo sem
Ô, gente, atualmente é meu Instagram. Eu não vivo sem o meu Instagram, porque eu sempre dou assistência para muita gente que me chama pelo direct. Muitas mulheres que às vezes não podem pagar uma consulta, ou que querem tirar uma dúvida, ou até mesmo querem o meu contato para ter uma consulta, ou uma vítima que está em perigo. Eu já tirei uma vítima em perigo, aliás. Pelo Instagram, na iminência mesmo de ser morta. Nossa. Prefere frio ou calor? Frio. Frio. O que te faz sentir frio na barriga? O que me faz sentir frio na barriga? Hoje em dia, puxa vida. Carinho faz a gente sentir. O que te inspira? A fé. A fé, a minha comunhão com Deus, que faz todos os dias eu não desistir. Muitas vezes eu já saí da minha casa com um sorriso que não era meu, mas por ter fé eu permaneci. Qual série ou filme marcou a sua vida? Homens de Honra. Um lugar. Tá, eu gosto muito, muito, muito de estar num spa. Um spa. Que chique. Chique. No spa eu posso andar sem maquiagem, sem roupa, ainda vou ganhar massagem, vou ganhar um café da manhã maravilhoso, vou ganhar massagem de reflexologia nos pés, esses presentinhos que eu ganhei vários. Spa. Praia ou campo? Campo. Qual a última coisa que você pesquisou no Google? Peraí, eu pesquisei alguma coisa no Google. Pode contar a verdade, tá? Sério, eu andei pesquisando alguma coisa no Google, sim. Quer olhar? Processo. Processo. Foi processo, realmente. Qual a sua viagem dos sonhos? Que eu sonho em fazer? Sim, Maldivas. Nossa, meu também. Maldivas. Qual o seu esporte e atividade física preferida? Acho que você já tem isso. Não, atividade física, eu vou ser muito sincera com vocês, que eu não gosto, mas eu faço pela nossa saúde, queridas. Eu sei que a atividade física tende a tirar a gente de um estado de conforto, o seu cérebro gosta que você não faça atividade física, tá? Por quê? Porque nós fomos seres que fomos criados para o cérebro ficar o tempo todo armazenando energia. E tudo que vai tirar o seu cérebro de uma zona de conforto, ele não gosta. Pessoa que fala assim, eu gosto de fazer exercício físico, é que ela já passou de uma etapa em que ela não teve que sair de uma zona de conforto. Ela tem obrigação de fazer exercício físico. Então, eu gosto do Pilates porque é um exercício que trabalha tônus muscular, equilíbrio, força, sem eu ter que ficar pegando aquele excesso de peso. Mas atividade física, na minha adolescência eu fui jogadora de handball, porque a gente sabe disso. Mas passou, né? Graças a Deus. A gente quer agradecer a sua pancadaria depois do jogo e eu sempre estava no meio da briga. A gente quer agradecer a sua presença, gente, doutora Alessandra. Eu que não sei como agradecer. Foi um prazer ter você honra, aqui. Pela presença, pela forma carinhosa que recebeu a minha assistente, com tantos mimos, carinhos, comidas maravilhosas. Prometo que eu vou passar na padaria central o dia que eu não tiver a fim de conversa, para não chegar lá e comer tudo. Muito obrigada, tá? Foi muito legal nossa conversa. Bom. E sabe, a gente faz outros? Vamos, parte 2. Parte 2, né? Você não conseguiu perguntar igual uma desgramada. Deixa aí nos comentários se vocês querem a parte 2, hein? Se vocês quiserem a parte 2, curtam, comentem. Dá um like. As minhas seguidoras sigam o Instagram das meninas. Pode elas contar estão oficial. Sempre ajudando mulheres que têm MEI, microempreendedoras com dicas espetaculares. Eu vou fazer uma live com elas, não vou marcar o dia, porque ainda não sei. A minha agenda não tá aqui. Mas vou fazer, porque tem muita empreendedora na minha página. Como é que é o Instagram de vocês? Pode contar oficial. Pode contar oficial. Que coisa melhor do que isso? Então, às vezes você está precisando de uma assessoria contábil, todo mundo precisa.
tá começando um negócio, é um MEI, procura as meninas. Obrigada, tá, Alessandra? Foi Para você que um nos prazer. acompanhou até agora, nosso muito obrigada a todas as mulheres de negócio, a todo mundo que está assistindo. Já deixa o like, já ativa o sininho para você não perder o próximo episódio. E nos siga lá no Instagram, @podecontaroficial.